pelo carinho. Andy do Flipper mandou R$5. Respeitosamente, Zelda é uma Olá. princesa, símbolo máximo do feminino. Imagina a cabeça das crianças descobrindo que o ator é um brother. E o One Piece foi bom. Mas não precisa falar. Não é um brother. Não, porra. Não é um brother, não é um brother. Não Mas é. eu entendo É um o brother. raciocínio. Putz, não é, cara. Mas isso ainda vai dar muito pano pra manga. Imagina as crianças. Eu quero que vocês dois, Pureza e Giga, assistam o Euforia. Mas Daí eu não vocês penso vão ver assim, eu não é isso. Mas assista. Mas Eu me não- fala em uma que mulher. parte, Ele não é uma do mulher. livro, em que parte do jogo mostra as partes íntimas. Cara, você sabe o que A é? percepção de vocês está correta, gente. A percepção de vocês é. Vocês Mas veem não uma é mulher isso. ali. Mas o que eu quero dizer é que não é uma mulher. Você não vai ver mais uma mulher. Aquela foto que vocês viram com a Sydney Sweeney já quebrou um pouco a imagem que vocês tinham dela, não era? Você olhou assim, pô, não é isso que eu tava vendo. Mais Mas ou não é. menos. Assiste, você vai assistir. É que assim, eu entendo o que é um homem biologicamente, óbvio, né? Eu não tô contrariando a biologia. Mas é que eu acho que socialmente, pra mim, se torna uma mulher trans. Eu trato dessa forma. Porque eu pessoalmente, verdadeiramente. tudo bem. Você Pessoalmente, entendeu? tudo bem. Eu nunca chamaria o ou a Hunter Schafer do jeito que ela não gostaria de ser chamada. Agora, a grande questão é a tua percepção. A gente tá falando de uma personagem. A tua percepção Mas você voltada- verdadeiramente acha que se você não soubesse, você sacaria que é uma mulher trans? Sacaria. Porque eu saquei. Porque quando eu conheci, ó, essa imagem aí é completamente montada, cara. Entendeu? É. O Barros ficaria assim, você ficaria assim. Quando a gente fala Eu de physique fico. de role, Eu sou bonito. quando a gente fala de physique de role, não é a pessoa montada parecer, entendeu? Com a pessoa. É. Ela sem toda a parafernália. Ela parecer com a personagem. Quando você faz a comparação da Zelda com a Schaefer, as pessoas usam a Zelda do jogo e não as artes da Zelda. E o jogo ali da Nintendo não tem um gráfico e uma arte de alto nível. Agora, peguem as artes, você vai ver que é muito diferente do que se espera. Mas a percepção de vocês está correta. Você vê que é uma menina, você vê que tem uma imagem de mulher e tudo mais. Só que essas fotos aí não representam realmente o que a tua percepção completa. E tudo bem isso aí, porque ela vai estar maquiada e tudo mais. Agora, não existem mulheres biológicas mais indicadas? É isso que eu acho. É o homem das nossas vidas, Elvis. Mas sabe Aí não tem problema. Eu não sei. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Eu vou deixar para outro dia. Manda. Não. Não, o Elvis, não me convença do contrário. Eu só tenho um vídeo hoje defendendo isso. Por favor, não me... A Hunter Schafer como Zelda. Ela Cara, olha essa imagem aí, tá vendo? É um cara, não é mulher. Imagina, ela é uma menina. Ah, Ela é uma pra mim menina é uma nessa menina foto. ainda. Eu Não. verdadeiramente Olha, acho que A ninguém... Zendaya tá mais homem. Cara, eu concordo com você. Eu concordo com você, Zuzada. Eu verdadeiramente acho que estão falando que ela parece um homem porque sabem que ela é um homem biológico. Sem saber, ninguém falaria. Porque sem saber, tem diversas meninas que se você pegar certos takes, porra, a Michelle Obama, o pessoal brinca com ela até hoje. E assim, é uma piada levada a sério que não tem o menor fundamento na realidade, tendo em vista que ela tem filho com o Barack Obama. Mano, Imagina, olha o uma mulher queixo. biológica e Olha. tal. Mas você pode falar a mesma coisa da Zendaya nessa cena. Se você soubesse Não, que a mas Zendaya olha é aí. um homem, eu não a concordo. Zendaya, Eu não concordo. a Zendaya transpira uma feminilidade natural. É uma questão de percepção, cara. Olha isso aí, mano. Olha aí. Eu verdadeiramente acho que você só afirma isso porque você sabe que é um homem biológico. Mas antes de... Se você não soubesse, você não... É que aí Quando agora saiu? ficou o negócio. Quando entendeu? sai do Hunter Schafer. Mas vamos lá. Então, eu posso até concordar contigo. O Marfinha lançou um vídeo anteriormente de uma trans que tem muito mais aparência de mulher do que esse cara aí. E ela falou dos momentos. Mas, porra, olha aí, Giga. É Não muito vejo. masculino. Não acho. Não, tudo bem, eu vejo. Mas, ó, aí a menina falou o seguinte. Cara, coisas que acontecem comigo. Eu tô lá no Bimbo com um cara, de repente o cara vai com a mão e vê que tem, né? Ah. Aí das duas, uma, ou o cara vai me bater,
ou o cara vai querer dar pra mim. Ela falou, eu vi né? isso aí, eu vi. Essa menina trans é linda também. Opa, já vi. errei aqui, perdão. O que acontece? O homem, é isso que você tá falando. O homem que é hétero se atrai pela figura feminina. E aí, quando ele descobre que é um homem, ele tem repulsa natural. É natural isso. Ok. Então, esse impulso de repulsa é uma coisa que eu não controlo. Pode ser que você esteja certo. Ok? Então, assim, quando eu bati o olho na Runter Schafer, que estava sendo cotada para mística, eu fui procurar. Eu vi a foto e falei, é feia. A minha primeira coisa assim, porra, é feia para ser a mística. Porque a gente já tinha sido, porque já tinha interpretado Rebecca Holmes de Stamos e como é o nome da menina que fez a última mística, bonita pra caramba também? Jennifer Lawrence. Essa aí. Você tinha duas mulheres bastante bonitas. Então, quando eu olhei para ela e falei assim, cara, tem cara meio de homem, assim, e tal, não achei legal. O corpo meio esquisito, esquelético, cadê as curvas e tal. Quando eu fui pesquisar, aí eu vi, não, este é um homem. Então, a minha percepção, Tio, estou sendo sincero pra ti. Sim, então, estou sendo sincero. A minha percepção fala assim, porra, é por isso que eu não gostei, entendeu? Se você olhar, ela é meio esquelética e tudo mais, mas isso aqui não transparece feminilidade para mim. Talvez esse instinto de repulsa ao masculino que todo homem hétero tem. E aqui eu tô falando no sentido sexual, tá, pessoal? No sentido da pessoa. Eu não tenho problema de abraçar e beijar homem. Inclusive, eu já beijei quando eu era ator. O meu problema é a questão sexual. Já beijou homem? Já beijei. O Rodrigo botou aqui, ó, o problema não é a metalinguagem, é a metalinguada. É bom saber que na próxima vez não vai ser na bochecha, não. Mas o que acontece? Mas esse foi o ponto que já tá que me carimbado, afastou. Mas esse foi o ponto que me afastou da profissão de ator. Então, mas é puramente psicológico, não é percepção. É puramente psicológico. Mas a percepção faz parte da psicologia, porque não tem, digamos você não mas tem no seu como caso ter pós. Mas é isso que eu tô te dizendo. Se você, cara, assim, é sério. Você olha a Jennifer, Lawrence já de mística, cara, é uma diferença muito grande, cara, entendeu? Sabe, o queixo, tudo. Imagina, isso aí que estão falando do queixo, esse é o maior absurdo, cara. Tem um monte de mulher gata pra caramba com queixo idêntico ao dela ou até uma linha um pouco mais reta. Mas você concorda que beleza tem a ver com simetria? Claro. E a beleza feminina tem a sua simetria, a masculina tem a sua? Sim. Quando você olha para... Mas assim, eu não tô dizendo que ela não tem uma figura feminina. Isso aí eu concordo com vocês. Eu não tenho problema nenhum em vê-la como uma mulher e tratá-la como uma mulher longe de mim. Mas o grande ponto é para ela interpretar a Zelda. Eu não a vejo como a Zelda. Sinceramente, eu não vejo. Eu entendo o que você está falando. Entendeu? Mas se houvesse, de fato, uma simetria feminina e uma simetria masculina, jamais haveria a dúvida. É homem ou mulher? Por que essa dúvida existe ainda? Justamente porque a percepção humana não é o suficiente para bater o olho e definir, né? Então, a gente, na dúvida, busca a confirmação. Quando você busca a confirmação... E aí você vai colocar a mão, né, do crocodilo Dundee lá. Aí foi, você entendeu? Aí você já encontrou. Mas eu concordo. Mas assim, se não tivesse nenhuma atriz para fazer a Zelda, a gente teria que aceitar essa atriz. Mas tem várias, muito melhores. Eu concordo com isso, mas o meu ponto é o seguinte... Se ela fosse a mais adequada esteticamente, né? Porque o meu ponto é só estético. Eu não tô nem... Inclusive, eu não tô nem aí se ela é boa ou má atriz. Que eu acho que isso dá pra lapidar. A minha caracterização perfeita é sempre estética. Eu quero que seja parecido com o ponto de referência. Por isso que eu reclamo tanto da Bella Ramsey. Eu queria uma Ellie igual a Ellie do jogo, né? Quanto mais parecida, melhor. Se ela fosse a atriz hoje no mercado, né? Mais parecida com a Zelda do jogo, pra mim, seria ela, independente de ser ou não ser trans. E por que eu digo isso? Concordo, nisso aí eu concordo. É aquela besteira que eu falei ontem, brincando no chat da Nerdolive. Na minha opinião, o ofício, agora apimentando, né, chat? O ofício de ator-atriz consiste em interpretar papéis. E eu acho que exigir uma mulher para interpretar um papel feminino
é algo tão identitário quanto exigir um cadeirante para interpretar o papel de um cadeirante. Eu acho que se ela for esteticamente a melhor figura, mesmo com bilola, sem bilola, para mim tanto faz. O que vai pra tela é a imagem dela. E eu acho que se ela é a mais... É que eu já vi, que hoje eu vi a Anya Taylor-Joy, que Zelda sensacional. Você fala da aparência feminina, né? Eu Porque falo a da aparência feminina tem que ter. Com Porque, certeza, com certeza. Aparência feminina, é isso que você tá falando. Por isso, quando você Sim. fala tem que Sim. ser uma mulher para interpretar uma mulher, porque eu até falei na live, eu até dei uma barrigada falando que o Voldemort tinha sido interpretado por uma mulher, caiu numa fake news. Não Mas, sei. por exemplo, não, foi. Não sei. É? Eu vacilei. Mas, ó, o Chopper não, o Kobe de One Piece é um homem trans. Aquele ator ali. Isso. O Kobe. E esse aí eu acho que é um miscast, esse aí. Esse é um casting errado, porque esse cara tem que ficar bombado depois, não tem? É, exatamente. É, mas pois é. pode mudar o ator. Pode mudar o ator. Mas eu acho que não muda, mas pode mudar. Só que o Sim. que acontece? O Kobe tem aquela aparência ali na obra original. Então, eles trouxeram aquela imagem mais delicada e deu certo. O grande ponto aqui, pegando o teu argumento da parte estética, é que existem mulheres biológicas mais parecidas do É que isso o aí. Hunter X. Aí acabou. Esse é o Aí acabou. ponto. Aí acabou. Ó, esse é o Mas ponto. se for quando a por gente esse, olha por pra esse lá- lado, eu perco com gosto. Por esse lado, eu perco com gosto. Agora, é pelo lado de que ela não pode interpretar a Zelda porque ela é uma mulher trans, eu sou contra essa opinião, porque eu acho Não, que pessoas isso aí trans não. precisam trabalhar também. Se tiver Não, perfeito isso pro aí não. papel, é ela. É Né? isso. Se tiver Parece, perfeita, vai, ela entendeu? tem figura feminina. O Olavo de Carvalho falou isso. O Olavo de Carvalho falou. Até o Wagner até disse, pô, a galera disse que o meu argumento é igual ao do Olavo. Mas o Olavo de Carvalho ele não se recusa a chamar uma mulher, não se recusava a chamar uma homem trans? Não, mulher trans, né? Uma mulher trans de mulher, né? Ele não se recusava se ela parecesse uma mulher. É isso aí. Agora, É se isso fosse, agora ele falou assim, agora se fosse um cara de 2 metros de altura, fortão, e eu Não tem eu como. me Aí não recusaria. tem como. É isso aí. Então, quando a gente olha, e é isso aqui ó, que eu acho interessante a gente entender. Quando você olha aquele desenho ali do Link ou da Zelda, aquilo ali é uma aparência, que funciona no 2D. Aquilo é uma aparência que funciona no 2D. E Que vocês aparência estão que você tá comparando falando? aquela lá, do desenho, do boneco. Que é uma Bonequinho. aparência que funciona... Isso, do bonequinho ali, ó. No 3D. Eu falo 2D no sentido de ser Tá. É desenho. porque essa e tal. bosta desse boneco aí é 3D. É 3D, Bidimensional, vou dizer assim, essa ideia mais... Essa estética de cartoon. Mas por que você colocou essa imagem aí? É o Link, você sabe, né, Barros? Esse é o Link. Eu pensei que Mas era é o porque- Zelda. Mas é porque quando você olha para Não é ela, possível. você acha parecido. Ah. Exato, Agora tá 2D. Vai, vamos lá. E aí você acha parecido com essa boneca. Só que você não está conseguindo fazer a abstração e trazer a Zelda para o mundo real. Você está comparando a imagem do Hunter Schafer ou da Hunter Schafer, que é andrógena, isso acho que vocês concordam. É andrógena. Talvez não seja aquela coisa exageradamente andrógena, mas é andrógena. Eu vou assistir algum filme dela. As fotos que eu vi, eu achei extremamente Exatamente. feminina. Eu não achei andrógena. Também. Mas eu vou ver ela. Não, eu mas preciso assistam. ver ela em ação. Eu Talvez- preciso ver ela. Talvez, e aí por isso que eu concordo contigo, que existe uma questão de percepção. Isso é Sim. impossível. Depois que você, tem caceta, depois que você pensa, não dá Calma. para dispensar. Isso Calma. aí é verdade. E Não, eu assim, concordo contigo. até o que me levou, né, a fazer o meu vídeo, né? Muita gente, não tô nem gosta falando de tanto da travesti, Liga, não o tem Jorgeta, problema. tal, o Macho, brincaram ali um pouco, mas muita gente falando, se for ela, vai ser lacração. Mas, pô, ela tem uma certa semelhança. Se ela fosse escolhida única e aí é exclusivamente por ser trans e não fosse parecida... Não, aí eu acho que sem dúvida. lacração seria mais, tipo, botasse uma Zendaya, uma Rachel Zegler da... Não, Aí calma, sim. Calma. favor. De qualquer jeito seria lacração. Por favor. Se colocasse alguém parecido, ela, por exemplo, que parece, tu acha que vai ser lacração? Por que seria lacração? Porque é fato público que ela é uma mulher trans e é óbvio que vai dar problema. A guerra cultural se Exatamente. trava assim. Tá, ia dar. Assim, esse é o ponto. independente de eu concordar ou não, eu enxergo que é lacração porque existem mulheres
biológicas que poderiam fazer esse papel. Se eles estão fazendo questão de botar uma mulher trans, Isso. é para dar conversa. Então, É a mesma coisa é da para dar Bel Ramsey, conversa, mesma quando coisa. quando é para dar conversa, para mim já vem no molde da lacrate, já porque e eu tô dizendo que eu concordo com a escalação, mas eu entendo que é lacração. Ela é Isso. lacrate, entendeu? A gente o shape da água já vem já pra lacrar mesmo. Isso. O Wagner concordou também. Inclusive, o Wagner olhou, achou ela maravilhosa, entendeu? Eu acho que assim, Eu uma sei, balada a muito gente, de a nós gente, e a os gente enganados. trocou, a gente trocou fotos dela essa madrugada, mas desculpa. Deus me livre, cara. Eu vi essa foto aí. Pacão, fala comigo. 30 segundos, candidato, por favor. Primeiro, eu concordo com o Giga, sou totalmente a favor dela como Zelda, é isso aí, já vem com a espada, vai precisar economizar, não vai economizar com relação a Master Sword, mas a questão é a seguinte, tem um ponto que a galera tá pouco abordando com relação a se é lacrate ou não, que assim, Zelda, The Legend of Zelda, é uma obra feita pelo Miyamoto que foca muito em religião, e não só aborda diversas religiões como a religião cristã. A própria Triforce é uma analogia ao Pai, Filho e Espírito Santo. Então aí você tá vendo que você já ferrou aí, né? Vai lá. Então, o Link tem um dos jogos que ele usa um livro de magia que se chama Bíblia em japonês. Ele usa a cruz em um dos jogos. Então tem diferenças, esses são só alguns pontos, tá? Tem mais um monte. Skyward Sword, a relação da deusa que emerge, o demônio que cai. Esse argumento é contrário a... Sim, eu sei, eu vou colocar isso aí. Então, a questão é, existe um tom de maldade por trás disso, de deturpação com relação ao simbolismo da obra. Mas eu concordo, eu quero ela como Zelda. Já vem com espada. É que assim. Não, então você concorda que O Pacão é aquela pessoa que não. ajuda o outro lado, né? Espada não. É que assim, agora a gente já sabe que o rumor é fake. Beleza, o rumor era mentira. Não. Mas você entende que a simples escalação delas já caracterizaria a lacração também, sim ou não, Pacão? Sim, lógico. Eu enxergo isso, entendeu? Isso aí eu acredito que o grande ponto, eu sei que o Fumegante ele quis trazer essa pauta porque é importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que uma obra pode ser boa apesar da lacrada. A gente tem que compreender isso, entendeu? Porque a narrativa, o entretenimento, ele é muito pessoal. Uhum. Como tem gente que vai dizer assim, porra, eu não quero ver essa merda, porque, caramba, o cara já vai lacrar desse jeito, e aí os aspectos simbólicos, religiosos que o Pacão trouxe, muita gente vai se afastar dessa obra se por acaso isso se confirmasse, por conta dessas questões. Isso é pessoal. Agora, a pessoa que assiste mesmo e abstrai, não, eu tô vendo a figura feminina, não interessa. Ela não é menos conservadora ou menos de direita ou whatever, porque conseguiu se divertir abstraindo aquilo. Eu acredito que esse é um ponto de amadurecimento. Não sei. De algumas pessoas, você tá entendendo? Sim. Eu acho que, por exemplo, se eu falar agora, o meu problema é, eu não gostei porque eu vi que isso aí ofende os meus princípios, e aí eu falo, Giga, você gostou, você é um lacrador, isso aí é que eu não acho legal. Uhum. Eu não acho legal. Você sabe o que é o pior? Eu ainda nem usei o meu argumento mais lacrador de todos, cara. Eu tô com ele aqui na gaveta, eu tô pronto pra... Eu vou desembainhar. Não, acho deixa que ele para se por acaso se confirmar. E aí tu faz um vídeo, sabe? Não, você sabe pra mim é muito simples. Pra mim Lacra, Giga. Ô, Giga, só pra... Calma, eu tô vendo alguma movimentação ali no chat, o pessoal tá discutindo sobre ela ter feito ou não a cirurgia. Não existe nenhuma confirmação pública disso, tá? Foi uma opção dela não divulgar isso, não existe nenhuma confirmação, por mais que tenha sites que falam isso. Ela mesma já falou que ela nunca divulgou e nunca vai divulgar se foi feita a operação ou não, então não é nenhuma... particular e blá, blá, blá. Exatamente. Perde o prazer, né? Perde o prazer acaba ficando só na questão psicológica, né? Mas o meu ponto mais lacrador de todos é o seguinte, chat, você tá pronto para isso? Acho que você não vai aguentar esse argumento, chat. A maneira como certas pessoas estão reagindo a esse rumor que já foi provado falso e essa possibilidade no Twitter, a maneira agressiva como algumas pessoas em especial estão revidando assim desesperadamente, chamando ela de certos termos e palavras e tal,
de grosseria mesmo, sabe? Eu li uns bagulho assim que não tem pra quê, porque, como o próprio Olavo de Carvalho falou, visivelmente pra mim é uma figura feminina. E tem uns caras tratando ela como um tonhão, né? Que a gente sabe que existe. Falaram que a voz dela é grossa. Cara, existe o tonhão. Eu não tô falando que o tonhão não existe, tá bom? É óbvio que sim. Só que existem diversas diferenças. Existe o quê, Giga? Cara, eu nunca vou submeter a minha percepção à imaginação de ninguém. Eu não tô pedindo que ninguém faça isso, né? Chega um homem de peruca falando, tudo bem, eu sou... Não, né? Obviamente que... Tudo bem, Paco? Você tava no destaque. Mas agora o argumento mais lacrador de todos é esse aqui, ó. A maneira como algumas pessoas estavam reagindo no Twitter me faz entender o porquê que algumas pessoas trans desejam esconder a sua própria identidade. Desejam esconder a sua própria sexualidade e nunca falar disso e nem colocar em documento. E eu sou contra, porque eu acho que as pessoas trans deveriam ter no documento assinado o seu sexo biológico e não o seu sexo social ou o seu sexo de percepção. Mas para que o meu ponto permaneça válido, eu acho que eu tenho que ter, e todos nós enquanto sociedade, Peter Jordan agora, hein? A maturidade... Falhou como sociedade. Não, eu acho que a gente tem que ter a maturidade de tratar o feminino como feminino quando ele se apresenta. Afinal de contas, né? Vou ter que puxar o Olavo de Carvalho de novo, mas é uma coisa meio óbvia, né? E eu reafirmo o que eu disse no começo. Eu acho que só estamos em dúvida, né? Pô, será que sim? Será que não? Porque sabemos que é uma mulher trans. Eu acho que se não houvesse o conhecimento desse fato, a decisão estaria sendo apoiada assim, pô, bota lá, pô, tá mal parecida, pô, olha, tá bem... Até comentário que o próprio Gui tava apoiando até descobrir, né? Não sei. Mas eu acho que, no geral, a galera tá tendo essa reação. Mas eu acredito... Vamos precisar de 2 vagas aí, Nerd. 2 vagas aí. Eu acredito. Ele até usou um corte, né, do Giga. Eu acredito... Você viu que ele tá me usando pra validar as besteiras que ele fala lá, né? Você viu? Eu acredito sem vergonha, que essa questão é puramente visual. Essa questão é puramente visual. Entendeu? Porque a gente trata o feminino, porque tem várias camadas, entendeu? Tem a camada do visual. Tanto é que você pode ter um homem, completamente homem, dançando, tendo vários trejeitos femininos, ok? E eu gosto de lembrar, tinha um programa, um reality show brasileiro, que é aquele... Ela dança, eu danço. Não sei se vocês viram. Tinha. E tem, de paquerinha. Não, acho que não é esse. É um... Não sei se era esse nome. Talvez é tipo Dança dos Famosos? Não, era um reality show de uma academia de dança com... Então não conheço. Tipo o The Voice, que tinham pessoas que iam lá dançar para entrar nessa academia e tal. E aí tem o John Lennon da Silva, que ele vai dançar o Lago dos Cisnes. E aí ele chega... completo de hip hop e tudo mais, um cara negro, um homem, vai dançar o Lago dos Cisnes. O momento ali que tem o final. E aí, cara, eu não sei se o problema é colocar a música, que deve dar copyright, mas a moça lá, que é uma das... São três jurados, uma das moças, ela falou assim, você vai dançar o quê? Um cara com roupa de hip hop que vai dançar o Lago dos Cisnes no final ali, da bailarina e tal, que tu tá rindo agora. Não, tô rindo da cena. Um cara que tá indo lá. Sim. Então, uma parada assim, uma bailarina, uma mulher, um balé. O nome do cara é John Lennon da Silva mesmo. Eu pensei que você tinha falado um nome aleatório, assim, o nome do cara é John Lennon da Silva. Olha isso aí. O problema é que não dá pra colocar a música, né? E aí, os caras ficam assim, porra, não, tá aí, ó. Não, se ela dança, eu danço. É isso mesmo. Pô, minha memória não é tão ruim. Aí o que acontece? Tá aí, essa moça aí, ela essa mulher aí chega, isso aí dá pra botar, dá pra colocar, porque não tem música aí. Não, mas aí pode tomar copyright do programa. Sim. Tá, o que acontece? Ele dança e você abstrai. Cara, isso é lindo. Lindo. É arte. Então, quando a gente... É arte, que eu tô falando de beleza. Então, é esse aspecto que tu tá se prendendo. Então, quando você fala do feminino,
você está pensando no feminino de uma maneira abstrata e não concreta. Esse é o ponto, porque você não beijaria, você não namoraria com o Hunter Schafer. Você que pensa. Porque isso é que é foda, a gente não tá assistindo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o Giga tá brincando porque não quer perder o argumento. Não é. Mas, não é não. Qualquer um de nós que mesmo que vê a figura feminina abstrata, não pensa nela de maneira concreta. E o Mas não é abstrata. Também. A figura feminina dela é objetiva. Agora que você sabe, se torna abstrata. Eu realmente acho isso, cara. Eu acho que as pessoas abstraem depois que confirmam o fato, sabe? Eu acho que antes da confirmação de que é um homem biológico, todo mundo aceita a feminilidade dela como algo feminino. Todos vocês assistam esse vídeo aí, se ela dança, eu danço. Eu vou assistir. Eu quero botar o link no chat. Lindo. É lindo, lindo. Eu quero ver ela no Euforia. Eu quero ver uns ângulos para dar uma. Eu quero dar uma estudada. Não, deu uma estudada. Mas beleza. É isso, né? Porque para mim toda essa questão trans é abstração, cara. É tudo abstração. É igual o David Chappelle falou quando ele conta a história do. Ele conta a história do Jim Carrey, que para ele é o grande. É uma piada, tá? O David Chappelle falando que foi ver o Jim Carrey fazendo todo aquele processo de interpretar aquele comediante antigo dos anos 70. É o Andy. Vocês sabem que o Jim Carrey entrou num processo Stanislavski. É o Andy Kaufman. É o Andy Kaufman. Entrou nesse processo que ele viveu como o Andy 24 horas por dia em todo o processo ali. Foi uma coisa terrível. A filha do Andy Kaufman pediu para falar com ele. Isso, porque sentia que estava na presença do pai. Um negócio inacreditável, sim. Então, o David Chappelle, que é fã do Jim Carrey, para ele, o Jim Carrey é o melhor comediante vivo, né, do nosso tempo. Ele foi chamado lá para falar com o Jim Carrey. Aí chegou lá, Jim Carrey. Aí todo mundo, não, chama ele de Andy. Aí ele, tudo bem, Andy. Porque o cara tava fingindo e tal. Aí ele termina essa piada. É assim que as pessoas trans agem. Eu já vi o David Chappelle. É maravilhoso, né? Mas claro, ele faz uma construção gigantesca. Maravilhosa. Tá no Muito Netflix. legal. Tá no Netflix. Assistam. E é por isso que eu tô te falando, é abstrato. Por isso, assim, talvez Vocês conhecem a Rogéria, não conhece? Claro, o Astolfo. Rogéria. Ela falou que nunca faria cirurgia porque perderia a questão física, né? Você perde. Por quê? Porque precisa ser abstrato. Então tem pessoas que não fazem porque elas não conseguem viver nessa abstração. Então, mas o exemplo que você citou da Rogéria, fantástico. Por quê? Primeiro porque é uma pessoa falecida, né? Inclusive, eu acabei de confirmar isso no Google porque eu não tinha certeza. E segundo que é uma pessoa trans antes do termo, né? Porque no caso ela era bem antes. Inclusive existe muita briga com relação ao termo trans, porque esses dias eu vi uma travesti falando que o termo trans era nada além de uma higienização da travesti. Perfeito. Né? Eu vi isso aí. Uma forma de empacotar e vender o travesti como se fosse algo novo, algo fresco, gourmet. Exato. Eu sempre tive um pensamento que trans seria a pessoa que já faz a cirurgia ou coisa do tipo. Nunca. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Só que a Rogéria, por ser uma travesti raiz, né? Uma pessoa trans raiz, ela não abria a mão do Astolfo, e inclusive ela brincava com isso. E mesmo ela brincando com isso, ela era tratada como uma figura feminina a maior parte do tempo. Por quê? Sim. Porque diante da presença dela, as pessoas acabavam, como você mesmo disse, abstraindo, né? Entrando na dança. Mas não para deixar ela feliz. Não para concordar com uma pessoa doida, sabe? Entre aspas. Simplesmente porque se sentiam diante de uma figura feminina, diante do comportamento dela. Eu, pelo menos, acho que é dessa forma, entendeu? Não, eu também acredito. Eu também acredito nisso. Jogando o jogo, entre aspas, tá? Mas tem um limite. Tem um limite. Claro. Tem um limite ali que é imposto, inclusive, por questões mais profundas. É aí que sai a questão da abstração, entendeu?
Mas existe todo esse processo de você não só respeitar a pessoa, mas também respeitar a tua própria percepção. Entendeu? É impossível ver um Tonhão e não tem como. Não, minha senhora, isso não tem como chamar dá. de minha senhora. Isso aí não dá. E aí, esse é o problema de toda essa comunidade. Porque aí vem a questão também do próprio fetiche, da própria origem. Ah, sim. Várias mudanças. Aí complica. Aí complica e tudo mais. Por isso, cara, eu acredito assim, que as pessoas têm o direito de ter a sua opinião, mas aí vem aquela questão da responsabilidade. Eu acredito que, como criador de conteúdo, eu tenho que falar a minha opinião, ser sincero, mesmo quando falo de maneira irresponsável, mas eu preciso procurar entender melhor a situação para, se eu quiser, aprofundar. Eu acredito, eu não tenho problema de chegar aqui e falar uma coisa completamente do meu coração. Ah, não, claro. Para mim é um homem, eu não acho que deveria fazer o personagem feminino, porque foi o que a Luana falou ontem na live. A Luana falou, pô, tem várias mulheres que podem interpretar a Zelda e essa pessoa tá tirando o trabalho de mulheres. Mas esse é o viés que eu discordo. Eu acho que é muito identitário. Então, aí o que acontece? Eu não diria identitário, eu diria instintivo. Mas é identitário. Ela é uma mulher. Não, mas o identitário você tá usando como termo pejorativo. Eu acho que é mais uma coisa instintiva, de proteção. Ela é uma mulher, ela gostaria de ver uma mulher interpretando uma mulher. Mas você não acha que é o mesmo raciocínio do cadeirante interpretando o cadeirante, do índio interpretando o índio, do tudo interpretando... Não. Mas eu não vejo porque o cadeirante, o índio interpretando o índio, eu acho que tem que interpretar. O índio interpretar índio, pô. Ué. Como é que você vai interpretar? É o negro interpretar o negro. Tem que ser sempre interpretado. Não, o personagem negro. Geral. Aquele índio que tem aparência de índio tem que ser um índio, ué. Tem que ser um índio. Tem que ter características de índio. Eu discordo. Falando visualmente. Eu acho que pode ser qualquer um. Eu acho que o ator. Eu acho que Trovão Tropical. Eu acho que o ofício de ator senti isso vindo de longe. Senti isso vindo de longe. De verdade, eu acho que o ator ele tá ali pra paular. A brincadeira do Trovão Tropical é justamente essa, pô. Sim. Porque assim, é justamente essa. Mas não tem que ter uma aparência de índio, ele pode não viver na oca e tudo mais. Mas ele tem que ter uma aparência de índio. Ele pode não ter um iPhone e uma Hilux, mas ele tem que parecer um índio. Mas ele não tem que ter uma imagem de índio? Eu acho que tem que ter uma imagem de índio. Mas o Johnny Depp, pelo menos, ele interpretou um indígena americano. Pra mim, eu não acho que ele pareça um indígena. Mas tem indígenas americanos. Mas que é diferente, é a Apache, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Vem cá. A gente vai fazer um filme do Bruce Lee, ok? Bruce Lee era o quê? Chinês ou japonês? Eu não tenho certeza. Chinês. Legal. Aí a gente faz lá o casting, 40 mil atores, ok? Na semifinal tem 2 caras. Bella Ramsey? Desculpa. Não, pera. O Bruce Lee era chinês, vocês falaram? Era chinês? Chinês. Chegou 2 na final. Um chinês, que é um ótimo ator, e um boliviano, que é idêntico ao Bruce Lee. Eu vou no boliviano. Eu também vou no boliviano. Eu não tô nem aí se ele nasceu na China. Você entendeu o que eu tô falando? Mas ele tem a pele da mesma cor, porque o boliviano tem ele é o Bruce Lee. Ele é o Bruce. Você fala pra ele, o cara só nasceu na Bolívia. Ele só nasceu, ele é o Bruce Lee. Tudo bem, mas por isso que eu te perguntei, tem que parecer. Se o cara olha pra que lado que tá indo essa discussão. Não, mas sensacional, tá? Mas aí eu te pergunto, o filme vai ser falado em inglês ou em chinês? Em inglês. É um filme, é um Hollywoodzão aí. Esse boliviano sabe inglês, tá vendo? Fluente. Lindo. O boliviano não sabe inglês, ele só sabe chinês, mas o filme vai... Esse boliviano... O boliviano é o cara. Eu tô te mandando a imagem aí, pra você colocar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas é isso que você mandou pra quem? Debate. Eu vou te mandar aqui, ó. Ah, tá, vai mandar. Manda pra mim. É um debate interessante, porque como você tem esses aspectos de abstração da arte. Foi por isso que eu falei, Luana, eu concordo contigo instintivamente. Instintivamente eu vou dizer, claro que eu quero uma mulher interpretando uma mulher. Mas existem camadas da arte que vão... Sim. E aí é por isso que eu te falei. Olha isso aí. Não tem pra ninguém. Tá entendendo? A Ellie Fanning é outro patamar. Isso aí, por quê?
Porque aqui a gente consegue conceber a Zelda no mundo real. Quando você olha para o Hunter Schafer, você pensa, por conta da androginia, você pensa na Zelda meio boneco ali, ó, o bonequinho ali. Aqui não, aqui tem uma transfiguração. Aqui você consegue, é assim que a Zelda seria na vida real. E ela seria uma Galadriel incrível também. Também. A mesma mulher, essa mesma mulher. Também, aí. Exatamente. E é uma ótima atriz. Eu não sei se você assistiu o Completo Desconhecido. Ela tá no Completo Desconhecido. Sim, ela arrebenta. Eu não sei como é que o cara escolheu a outra. Larga ela pra ficar com a louquinha lá. Pois é, não faz o menor sentido. E a menina é aquela esposa padrão, né? Aquela esposa que faz exato. Cara, ajuda o cara, é sensacional. O grande lance é o seguinte, isso aí é um rumor plantado. Sim, já deu ruim já vai ter vídeo de resposta definitiva. Tem que fazer. É o que eu acredito. Não, falando pode crer, vai, é capaz mesmo, é capaz mesmo. Mas qual Zelda vai ser adaptada? Tipo, se tiver um live action, qual Zelda vai ser adaptada? Aí eu não conheço a lore, eu não conheço. Eu não sei nem se vai ter Zelda, viu, irmão? Porque isso aí foi um boato tão plantado que... Não, vai sim, vai ter. O filme vai tá confirmado. Porque, cara, tipo, eu sei que toda Zelda pode ser uma história original também, ou adaptar Breath of the Wild, que fez bastante sucesso recentemente. Quando eu postei no Twitter que eu defendia Hunter Schafer como Zelda, apareceu um cara falando assim, fala os últimos 5 Zelda que tu jogou. Eu tenho que mostrar minha GT, tá ligado? Só porque eu apoiei ela. Porque essa Zelda aí, a de Breath of the Wild... Gente, Nerdola é chato, a gente sabe que a gente é chato. Por isso que o debate esquenta, isso aí que é bom. Isso é sensacional. Os caras estavam compartilhando a minha postagem falando assim, esse é o liberal conservador de direita, não sei o que, falando assim. É o woke de direita. Olha o woke de direita. Mas eu acho que isso é sensacional, cara, porque, olha, a gente ficou 1 hora falando sobre isso, isso aqui não vai parar, você tá compreendendo? Esse e é sensacional, e eu acredito que as pessoas precisam ter liberdade para isso. Vocês precisam ter liberdade e a maturidade. A gente tá 1 hora discutando sobre isso e nunca vai chegar perto de uma mulher dessa, irmão. Discutando. Porque essa Zelda de Breath of the Wild, eu acho que parece muito com a outra. Não, a Zelda do jogo. Ela parece do jogo. Não, a do jogo, a personagem do jogo, não a verdadeira. Do jogo, parece muito mais do jogo não é verdadeira. Não, mas é que se bota a Ellie Fanning na jogada, não tem como, bicho. Aí perdemos, entendeu? Acho que tem que cancelar o live action e fazer desenho mesmo. Aí vê aquela questão do seu argumento. Junta a percepção com a questão psicológica. Junta tudo. Por isso que é o physique de role. O que é o physique de role? É você olhar para a pessoa e dizer, nesse contexto physique de role aí ficou perigoso. Tô brincando, mas calma. O meu ponto, outro ponto, né? Diante de uma lacração inevitável, e essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Esquece Ellie Fanning, esquece Emma Myers, Anya Taylor-Joy, esquece todas as mulheres biológicas que seriam perfeitas para o papel, estão fora. A Lacrolândia vai escolher entre Zendaya e Hunter Schafer, e aí? Tem a Bella Ramsey também, né? E aí? É porque eu tô falando, estaríamos diante de um produto lacrado, não tem o que fazer. É que normalmente... Incoerência é o físico, né? Então, mas Elvis, você concorda que dessa vez a Lacrate teria sido mais criativa de colocar uma pessoa trans que se assemelha muito à personagem de Destino? Sim. Porque normalmente eles pegam uma pessoa que não tem nada a ver, eles querem destoar mesmo, né? O negócio... É que assim, um ponto que eu levantei no meu vídeo é que eu acho difícil... Você vai ficar divulgando esse vídeo aí toda hora, velho? Põe pra nós assistir. Ô Barros, dá o play aí nessa porra, vamos ver agora. Tô brincando, desculpa. Mas então, um ponto que eu levantei é que eu acho difícil ter lacração ou uma lacração mais gritante assim na tela por se tratar de um filme da Nintendo. Porque a Nintendo é extremamente protecionista. Já teve aquele... falou. Sim. Já teve o desastre lá com o Super Mario. E hoje os caras estão muito em cima. Então teve o Detetive Pikachu, que foi um puta de um sucesso, zero lacrate. Mas aquela calcinha ali, né? O fumegante, aquela calça apertada, eles iam ter que fazer uma parada, né? Só falar com a... Mas saber que história, né, também, que eles vão adaptar. Tem algumas...
Tem algumas histórias que a Zelda aparece 5 minutos na tela durante o jogo. Olha o Pedro Jordão, queridinho da Lacrate aí, ó. Eu acho que ela Mas tá bom. Ele meteu essa, ele tava lutando por ela lá. Eu tava defendendo a Hunter, na hora que eu vi que ele tava também, até desanimei. Eu falei, deixa esse cara ir sozinho. Eu apaguei minha postagem quando eu falei. A postagem que eu dizia que eu era a favor da Hunter Schaffer como Zelda, eu apaguei, eu excluí. Não se esquece que tem tier list disso aí, hein, Giga? Não esquece. Vamos chegar lá. O grande ponto é que essa questão de ataque transfóbico, isso aí, cara, pode ter Não. Isso aí é a tentativa de embarrear o debate. É uma merda. Exatamente. Porque o que eu tô falando, você viu que eu fui extremamente respeitoso. Claro que. Não, outro termo escapa, normal. Mas assim, eu sou completamente transfóbico pra essa galera. Faz isso. Não. Ah, tá. Eu sou machista! Eu sou machista! Mas assim, existe um limite, cara. Existe um limite, sim. E as pessoas, as mulheres trans, precisam entender isso. Tanto é que rolou briga e rola até hoje briga entre feministas e a comunidade trans. Por quê? Porque lésbicas não querem as mulheres trans. É as TERFs, né? O caso da J.K. Rowling, exato. Isso. As feministas lésbicas não querem se relacionar com mulher trans. Porque se relacionar, você tá falando? Não, sim. Porque tem a questão dos espaços também, né? De mulher. Isso, porque tem trans ainda que continua gostando de mulher. Sim. Tá? E as feministas que são lésbicas não estão querendo, estão se afastando. Não, eu gosto de mulher, mas a outra fala, mas eu sou mulher. Fala, não, você não é. Calma aí, exato. Sim. Entendeu? Ô, chat, deixa eu te agradecer pela meta de superchat absurdamente batida. Os senhores são incríveis, tá? Vamos voltar pro superchat, Barros, que a gente tá com quase 2h30 de... Posso ir, então? Porque a Galadriel chegou aqui, olhou assim... Mas sempre assim, ele bota fogo na live e vai embora. É impressionante, né? Larga nós com o superchat aí agora, o resto da madrugada. Tá tranquilo. Eu te amo, dorme bem, irmão. Eu também te amo. Pureza, também te amo. Pacão, Zilzada, Bearfield, o Fumegante. Tamo junto.